Olá pessoal, muito bom dia! Começa agora mais um Arena Alterosa e hoje a gente vai falar sobre o clássico do final de semana, Vasco e Flamengo. Vamos falar também sobre o Tupi, mais uma derrota no Campeonato Mineiro. E é claro, a gente não pode deixar de falar do pênalti cobrado pelo Barcelona, aquele pênalti. Se você ainda não viu, você vai ver aqui e é claro, vale ou não vale? A gente vai explicar por que valeu. Para conversar comigo, daqui Basileu Tavares. Você tá bom, Basileu? Tudo bom, graças a Deus. Feliz com o seu Vasco? Feliz com o meu Vasco, né? Eu já sabia que a gente ia ganhar ontem, né? Mas quase um ano já, o Flamengo, né? Não dá nem... Não merece comentários. Gente, o Flamengo tá fazendo favor pro Vasco toda vez, não tá fazendo... Não tá dando chance do Vasco não ganhar. Eles foram muito bem-vindos a São Januário. Para quem tem estádio, eles se acostumaram já. E para falar com a gente está aqui Lucas Sauser. Beleza, Xana? Bom demais te receber de novo. Prazer é meu. Vamos abrir falando do seu Vasco. Claro! Vamos mostrar como é que foi essa vitória do Vasco sobre o Flamengo nessa volta a São Januário, muitos anos sem jogar lá em São Januário. Então vamos ver como é que foi essa vitória. Com o Maracanã e o Engenhão já reservados para a Olimpíada, o acanhado estádio de São Januário foi o palco do Clássico Carioca. Torcedores do Flamengo foram escoltados num trajeto de 6 quilômetros até a casa do Vasco. Muitos reclamaram da falta de estrutura. A gente quer beber uma água, não tem um bar aberto. Isso aí é culpa do Eurico Miranda, sempre ele, entendeu? A gente está com sede aqui, não tem cerveja, não tem água, não tem nada, é um absurdo. São Januário é essa vergonha. O acesso é muito complicado, tem pessoas voltando com ingresso porque estão com medo de vir até aqui e serem hostilizadas. Mesmo com seguranças contratados pelo Vasco e policiais militares que tiveram apoio de um helicóptero blindado, houve confronto. Banheiros do estádio foram depredados. Pelo menos 15 torcedores do Flamengo foram presos. Em campo, o Vasco começou melhor, com velocidade no contra-ataque e muitas chances de abrir o marcador. Jorge Henrique fez, mas o gol foi anulado. Já o Flamengo teve a melhor chance antes do intervalo nessa jogada de Emerson Sheik. Ainda no primeiro tempo, um morteiro explodiu perto da torcida do Vasco. Houve correria. A polícia usou spray de pimenta. Vasco e Flamengo não se enfrentavam aqui em São Januário havia 11 anos. Nem mesmo essa quantidade de policiais militares foi suficiente para evitar tumultos e brigas entre as torcidas. No intervalo, mais confusão. Com medo, algumas pessoas deixaram o estádio mais cedo. Policiais do batalhão de choque foram acionados e mais bombas foram lançadas. No segundo tempo, Nenê acertou o travessão em cobrança de falta e depois quase marcou um gol olímpico. Já no finalzinho do jogo, Nenê deu origem ao gol vascaíno. O meio-campo lançou a bola na área. Rodrigo ajeitou e Rafael Vaz soltou a bomba. Vasco 1, Flamengo 0. A partida já havia terminado, mas os torcedores não arredavam pé. Sobraram provocações e reclamações. Eu acho que o Ibama vai me prender, que toda hora eu bato no urubu. Toda hora eu bato no urubu. Na hora de sair, a gente tem que ficar 2, 3 horas esperando para ir embora. É simplesmente horrível, entendeu? Tá aí, assim foi a vitória do Vasco, um jogo marcado por muita confusão. Basileu, na verdade eu não vou nem falar com você primeiro, vou falar com o Lucas primeiro. Porque o Basileu é uma parte interessada, digamos assim. Eu acho que a confusão não é por causa de São Januário. Não é. A confusão é por causa de torcedores mal educados mesmo. É verdade. É um problema constante. São Paulo também teve no Clássico São Paulo e Corinthians, teve briga na estrada, no caminho para Itaquera. Torcida organizada é um mal que não tem jeito de acabar com isso. É uma cultura já enraizada. Agora, na parte do campo, eu acho assim que o Basileu está feliz, está rindo à toa, mas o torcedor do Flamengo também não precisa ficar nervoso. Porque o Vasco hoje é um time mais pronto que o time do Flamengo. Porque o Muricy chegou agora, o Vasco manteve uma base, o Vasco vem... Se você pegar os últimos 25 jogos do Vasco, o Vasco já tem uma base e manteve essa base para o ano. O Muricy chegou agora, o meio de campo mudou todo completamente, só o Márcio Araújo que permanece.
vai permanecer sempre lá. Marcelo Araújo jogar no Barcelona, ele vai ser titular, porque ele sempre arruma uma vaga, ele sempre arruma um jeito de jogar. Marcelo Araújo é um cara a ser estudado. Douglas devia pegar o Douglas, lateral direito, que foi pro Barcelona, de fato, saiu de São Paulo, devia pegar as dicas com ele. Com certeza. Mas eu acredito assim, o Flamengo tem espaço para crescimento ainda. É um começo de trabalho, então o Vascaíno tem que comemorar, tirar sarro mesmo, porque o Flamengo está dando muito azar com o Vasco. Mas o flamenguista também não precisa entrar em sangria desatada, porque o Muricy vai ter tempo para trabalhar essa equipe, né? E o Flamengo vai crescer, sim, ao longo da competição. Brasileiro, o Vasco está te deixando satisfeito e dá aquela pontinha de remorso, digamos assim, por que o Jorginho não chegou um pouco antes, no ano passado? O Jorginho está fazendo um bom trabalho, sim. Eu acho que merece destaque. Eu acho que a queda do Vasco ano passado se deve principalmente ao senhor Eurico Miranda, né? Acho que a gente tem sempre que destacar isso. O Jorginho salvou muita coisa, fez muita coisa. Mas eu acho que o time do Vasco ainda merece, é aquela coisa, para a Série B vai ser, se jogar como já vinha jogando no final do ano passado, mantiver esse padrão, a Série B vai ser uma competição mais para fácil do que para difícil. E acho que a obrigação do Vasco é sim ser campeão da Série B. Mas ainda tem alguns pontos que precisam ser muito melhorados. O time ainda puxa, o Nenê e o Andrezinho ainda chamam mais o jogo para si, mas o Jorge Henrique, por exemplo, ainda continua sendo um jogador. Eu vi o jogo ontem, quando eu vi um cara baixo, camisa 11, recebendo a bola dentro da área, eu pensei assim, eu falei, não é o Romário. Então, assim, se fosse o Romário naquele lance do impedimento, seria gol, ele não ia se deixar ficar impedido. Mas ainda falta alguma coisa e ainda critico que o time do Vasco, mesmo com toda a onda do Riascos, né, ser o principal atacante do Vasco esse ano, é muito triste esperar do Riascos, que é um cara que não consegue tocar a bola do pé direito para o pé esquerdo, chance de gol. Ô Lucas, você acha que para o Vasco esse ano vai ser um ano tranquilo na Série B? Também, pelo que o Vasco está jogando Acredito agora? que sim. O Jorginho deu um padrão de jogo muito bom à equipe do Vasco. Assim, lógico que tem falha, é um time limitado, mas você vê que é um time que luta o tempo todo, é um time sem vaidades. O Nenê tá conseguindo liderar a galera ali e o Nenê gosta de ser o centro das atenções. Parece que no PSG teve muito problema porque ele foi meio deixado de lado. Então tá confortável. Eu acho que o Vasco vai subir mais fácil que o Botafogo subiu. E é uma coisa, inclusive, que eu queria destacar com relação ao Vasco desse ano, nesse início de ano, é que manteve a base, né? Tá praticamente o mesmo time. Chegou 2 ou 3, né? Chegaram 2 ou 3 jogadores, principalmente porque o Vasco não tem dinheiro mesmo, né? Então, chegaram 2 ou 3 jogadores, subiram no começo do ano, no começo da pré-temporada, subiram 6 dos juniores, ficaram metade desses e a grande esperança ainda por parte da torcida vascaína é ver alguns desses juniores, principalmente o Evander, que é uma das joias, não só do Vasco, como do futebol brasileiro hoje, titular da seleção sub-17, camisa 10, ver esses jogadores se tornarem titular, como se tornou até o jogo de ontem o Matheus Petti, que ontem foi sacado para a entrada do Marcelo Matos, até mesmo pelo sentido de experiência mesmo para o jogo. E é bom esses meninos que eles vão aprender muito, porque o Vasco tem um time de jogador experiente, né? Tem o Marcelo Matos, tem o Martin Silva, tem o Nenê, tem o Andrezinho. Jorge Henrique não é bom exemplo, não. Mas os outros eu acho que vão crescer muito ao lado desses jogadores mais experientes. Então o Vasco está com um bom time. Agora é o seguinte, na semana passada, na quinta-feira, não sei se o pessoal de casa lembra, que Fábio Reoli esteve aqui no programa. Flamenguista Fábio Reoli deve estar assistindo a gente numa hora dessa. Inclusive, já vou adiantar aqui meu agradecimento ao Fábio, que foi lá no vôlei, mandou umas imagens pra gente lá do jogo do vôlei aqui em Juiz de Fora. E o Fábio falando que o Flamengo ia vencer o Vasco muito tranquilamente, que era jogo de time grande contra jogo de time médio. O Fábio, o pessoal de casa deve lembrar, no ano passado fez a aposta que vestiu a camisa do Vasco na Copa do Brasil. E fez essa aposta justamente com quem? Com o Arthur Brunelli, um vascaíno que participa muito aqui com a gente também. O Arthur Brunelli foi ver esse jogo lá no estádio, ficou eufórico com a vitória do Vasco. Então, só para a gente encerrar esse assunto, Vasco e Flamengo, vamos mostrar essa festa da torcida do Vasco em São Januário. Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Quando entra no cavalo da Lucina, centenário de paixão, estrela do céu brilhar, que faz essa galera dele lá, vamos viver no forró, é de balançar, vai balançar, só Vasco da Gama também, campeão.
Tá aí a festa do Vasco, parabéns. O Vasco continua 100% no Campeonato Carioca. Tem mais um que continua 100% no Campeonato Carioca, que é o Botafogo. Venceu mais uma. Vou mostrar esse gol do Botafogo nessa vitória. E interessante, esses dois times começam com esse 100% e são justamente os dois times que você parar para pensar, são os que estão na pior situação, digamos assim, do futebol carioca. O Vasco que caiu, o Botafogo que subiu desse ano, subiu do ano passado para esse ano e fica aí agora os dois 100%. Dá para pensar em título esses dois novamente, já que o ano passado fizeram a final, Sauser? Eu acho que no Carioca sim, mas eu acho que pro Vasco também sim no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas agora o Botafogo eu acho que tem que melhorar muito o elenco. Você olha pro elenco do Botafogo, é difícil encontrar uma referência a não ser o goleiro, que é o Jefferson, né? Mas fora isso, é um time assim muito pobre tecnicamente, né? Eu não vejo muita condição do Botafogo. Acho que o Botafogo tem que fazer um ano para ficar na Série A. Para parar com esse efeito ioiô, se manter e depois começar a pensar no ano seguinte. Tá 100%, mas tá sofrido, Basílio? Não, tá sofrido. E eu não gosto quando tá tão sofrido, não, mas é bom que quando os momentos que menos se espera alguma coisa do Vasco é quando o Vasco mais mostra força. Então, assim, eu acho que a Série B é uma obrigação do Vasco ganhar. Acho que o Campeonato Carioca é sempre bom, o Campeonato Estadual é sempre bom você ganhar, mas não é um título que é o mais esperado da torcida. E acho que a gente pode sim surpreender na Copa do Brasil. Porque coisa mais bela que o Vasco ganhando do Flamengo, mantendo esse limite. Eu quero ver o seguinte, se na Copa do Brasil o Flamengo vai torcer de novo para ser sorteado junto com o Vasco para perder mais uma vez. Será? Eu acho que depois desse retrospecto que vem acompanhando os últimos jogos, provavelmente não. Provavelmente não. Tá escorrendo aqui, sabe? Cutucada, aceita que dói menos, né? Aceita que dói menos, que é o melhor negócio. O flamenguista tira muita onda. Agora é o seguinte, antes da gente falar do Fluminense, eu prometi no sábado, no Alterosa em Alerta aqui, o Fluminense seria um dos nossos destaques, o Fluminense que até então tinha só uma vitória no Campeonato Carioca, mas primeiro vamos falar sobre o Tupi. Vamos deixar o Fluminense para daqui a pouco. O Tupi está com a terceira derrota em 3 jogos no Campeonato Mineiro. Foi a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro com um treinador novo. Vou rodar alguns lances do jogo que o pessoal já ia acompanhando. Esse jogo eu só consegui ver o segundo tempo. Na hora do primeiro tempo, infelizmente, eu não consegui acompanhar. E eu acho que esse 1-0 veio depois das alterações do Cruzeiro, mas antes disso o Cruzeiro estava muito presente no campo do Tupi, mas não estava sendo efetivo. Acho que a zaga do Tupi estava conseguindo anular bem o Cruzeiro, mas o ataque não conseguiu produzir nada. Mas o Cruzeiro tem sofrido jogando em casa, né, com o David, né? E o David é um pedido dos jogadores, então eu acho que não é culpa do técnico mesmo. Então o Cruzeiro tem que melhorar. Você acompanhou esse jogo do Vasco? O jogo do Tupi estava mais animado que o jogo do Vasco, principalmente no primeiro tempo. O Tupi foi bastante efetivo. Chegou, acho que ainda falta um pouco de técnica e um pouco de qualidade, sim, dos jogadores para conseguir alcançar o gol. Acho que o Drubsky tem um longo caminho pela frente. Acho que foi, sim, uma escolha acertada da diretoria. Talvez se tivesse feito essa escolha na pré-temporada, teria sido melhor. A gente já teria resultados melhores agora, mas ao mesmo tempo também que é aquela questão, me parece em alguns momentos que o Tupi está com a mesma estratégia do ano passado, deixar o Campeonato Mineiro um pouco de lado e focar no Campeonato Brasileiro. Acho que para o Tupi é bem mais negócio, sim, só tem que tomar cuidado para não cair, né? Eu gosto muito do Ricardo, Lucas, eu acho ele muito bom técnico, além de pessoalmente ser um cara espetacular. Agora, o Tupi também não precisa afobar com essa situação inicial do campeonato, porque foram 2 jogos em Belo Horizonte, lá é difícil jogar, né? Esses pontos perdidos estão na conta. Acho que o problema maior foi perder pro Uberlândia em casa. Isso, esse é o jogo. Agora, os outros 2 eu acho que já estava na conta perder pontos. Porque o Tupi, se você parar para pensar, vai agora enfrentar de grande, só falta o Atlético. E pode conseguir um grande resultado com o Atlético, já que o jogo é em casa. E também os outros adversários, em tese, neste momento, são adversários menores que o Tupi, já que o Tupi disputa uma Série B. Então, em tese, o Tupi tem
chances ainda, apesar de a gente estar nesse momento falando de ter cuidado para não cair, tem chance até de semifinal. Não, sim. Não, com certeza. O Dubsky foi... Você falou bem. O Dubsky foi um cara que passou a receber um destaque ainda maior. Depois que passou pelo Tupi, né, recebeu oportunidades em times grandes, como Atlético Paranaense, Goiás. E é um cara que tem uma ligação muito forte com aqui. Agora, você vê que pelo pouco que eu ouvi até dos outros jogos, eu acho que o time já está um pouco com uma cara diferente. Lógico que a mudança de técnico influencia mesmo na moral dos jogadores, mas você vê que o time está mais compacto, está mais fechado, mesmo com as falhas técnicas do Cruzeiro. O time, o Tupi teve momentos que estava superior, sim, ao Cruzeiro. Agora, em alguns lances, sim, tinha chance de alcançar o gol, mas faltou sim alguma coisa, faltou uma qualidade que vai ser desenvolvida mesmo e trabalhada junto com a nova comissão técnica. Ô Sauser, o Cruzeiro, apesar dos resultados, ter conseguido vencer o Tombense, vencer o Tupi, o time não está tão bem, né? Não, esse 1-0 em Belo Horizonte contra o Tupi foi um placar magro e depois das alterações. O Elber, eu acho que ele já está pedindo para ser titular nesse time, porque foi depois da entrada dele lá em Tombos também que o time mudou, porque o primeiro tempo em Tombos, o Cruzeiro foi o time pequeno, Tombense foi o time grande. Ele é muito bom jogador mesmo e está pedindo passagem, de fato. Agora, o David, ele tá, assim, eu acho que ele começou pela parte mais difícil do time. Ele começou querendo ajeitar o ataque. Ele não está cuidando muito da parte defensiva. Ele está fazendo o caminho mais difícil para um treinador. Geralmente o treinador arruma a casa. O Drubsky já começou a arrumar a casa. Você viu o time do Tupi mais próximo, mais encaixado. Agora, o David está começando pelo caminho mais difícil. Está de parabéns. É um risco que ele está correndo, porque ele está sendo ousado diferente de muitos técnicos. Mas ele tem que começar a mostrar resultado e convencer. Pessoal, é o seguinte, agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta para falar sobre a vitória do Fluminense e também sobre o pênalti do Barcelona, esse pênalti tem dado o que falar nesse final de semana. Rapidinho. Estamos de volta com a Arena Alterosa, agora vamos falar sobre o Fluminense, que conseguiu vencer mais uma no Campeonato Carioca, vai se recuperando aos poucos, 2 vitórias em 4 jogos. Vamos ver como é que foi mais essa. O Fluminense passou pelo Tigres. Cícero, de bicicleta, marcou um golaço. Diego Souza, de cabeça, ampliou. Depois, ele tabelou com Fred, tocou para Osvaldo fazer o terceiro. O zagueiro Henrique fechou a goleada. 4-0. 4-0 do Fluminense. Ô Lucas, é um caminho para começar a se recuperar dos maus resultados, principalmente a marca que ficou Volta Redonda, aquele jogo que o Fluminense perdeu, bem perdido? A expectativa em cima do Fluminense é muito grande, né? Até porque foi ao mercado, contratou muito, contratou bem, e agora o Eduardo Batista tem que fazer esse time jogar, porque desde o ano passado o Fluminense terminou o Brasileiro no segundo turno como lanterna, se não me engano, foi muito mal no segundo turno, e agora está começando mal de novo no Carioca, dando muitos tropeços que não é permitido. Mas essa fase agora é para ajeitar o time. Tem que dar um tempo. No esporte ele foi assim, precisou de tempo para trabalhar e fazer o esporte jogar o que estava jogando. Então eu acho que o Fluminense vai crescer, mas o treinador tem que ser cobrado. Ô Basileu, você acha que o Fluminense vai conseguir se engrenar bem e começar a ter essas vitórias? Porque para um time grande estar com só 2 vitórias em 4 jogos é um aproveitamento bem ruim, né? Sim, eu vejo o campeonato estadual muito por esse lado mesmo. É uma fase mesmo de teste, de você trabalhar o grupo como um todo e é uma questão de objetivo mesmo, de foco. Eu falo muito, eu preferia que o Vasco tivesse sido vice-campeão carioca no passado e não tivesse caído para a Série B. Ao mesmo tempo eu gostei também porque eu que merecia. Mas eu acho que o Fluminense tem um dos melhores elencos hoje do campeonato carioca, do futebol carioca. E acho que o foco, o objetivo é crescer e acho que é o que deve ser alcançado mesmo. O Eduardo é um bom técnico novo, técnico que arma o time de uma forma diferente. E trouxe, por exemplo, jogadores como Diego Souza, que vem sendo já um dos melhores meios do Brasil há algum tempo já. Diego Souza realmente é um bom reforço. Henrique, zagueiro caríssimo também, disputado a tapa no mercado brasileiro. Henrique foi um leilão por ele. Mas não vai jogar mais porque é praga de palmeirense, tá obrigado, Palmeiras. Sabe onde é que tá o quê isso?
Kleber Gladiador. O Kleber Gladiador está no Coritiba e outro dia fez 3 gols, cara. Vai brigar do Palmeiras, você se esconde aí. Agora o Keirson, esse aí tem que procurar. Tava no Coritiba Tá também. no Coritiba, mas ele teve um problema no passado, entrou em depressão, teve um boato. Né? Perdeu a Inclusive, filha. É sobrinha do Henrique, zagueiro também. Perdeu a filha e passou por uns momentos difíceis. O Keirson, infelizmente, é um dos milhares de exemplos daqueles jogadores com 14, 15, até 17 anos, estoura fabulosamente e depois... Vai pro Barcelona e depois some. Foi muito bem no Palmeiras. Ó, agora é o seguinte, só pra gente finalizar o Campeonato Carioca, mostrar como é que ficou a classificação. Como eu já adiantei, Vasco e Botafogo seguem 100%. Vamos ver então como é que tá. Vamos lá, o Vasco está aí com 12 pontos, seguido do Boa Vista com 10, Bangu com 9, Fluminense com 7, depois Resende 4, Cabo Friense 4, Macaé 3 e a Portuguesa com 3. Agora vamos para o próximo grupo, mostrando o Botafogo 12, Flamengo 7, Friburguense 6, Volta Redonda 4, América 4, Madureira 4, Tigres do Brasil e Bom Sucesso seguem sem pontuar, só perderam nesse campeonato. Agora, vamos só rapidinho mostrar umas imagens do vôlei. O Juiz de Fora Vôlei perdeu por 3-2. O jogo foi para o tie-break. O Brasileiro estava lá, acompanhou até o final. O Brasileiro... Acompanhei. O time de Juiz de Fora, das últimas 5 partidas, já demonstrou uma melhora muito boa. A troca de alguns jogadores fez efeito. O time hoje está mais consistente. O problema do Juiz de Fora Vôlei foi, sim, o primeiro turno. Foi um primeiro turno muito difícil para a equipe. Mas é aquela coisa, o time ainda tem esperança e os jogadores ainda estão bastante motivados a isso, dá para ver, o time tá se jogando muito dentro de quadra. Agora existe, sim, uma questão técnica, de qualidade técnica mesmo. O Juiz de Fora Vôlei tem alguns jogadores, como o Fábio Paz, líbero, como o Tatinho, líbero, e como o próprio Renato, que está entre os 10 maiores pontuadores da Superliga, que tem um excelente trabalho. Mas em alguns pontos o time ainda sofre um pouco. E esporte de alto rendimento repetitivo, como é o vôlei, em alguns pontos, a qualidade, em diversos momentos, a qualidade técnica faz diferença. Agora, é esperar. Na maioria dos times que vêm aqui jogar, uma das grandes surpresas dos times é a falta de apoio dentro da própria cidade. Então, Montes Claros ontem foi mais um exemplo, mais um time que vem aqui e a maior marca que tinha no time é a imagem da própria prefeitura da cidade. Os times do Rio Grande do Sul vieram aqui, a mesma coisa. Então, o Juiz de Fora eu sei que a prefeitura passa as dificuldades dela, a cidade passa as dificuldades dela, como o Brasil inteiro passa na situação econômica, mas falta incentivo e falta enxergar o time de vôlei não simplesmente como um time de vôlei, sendo o único esporte que está na elite, a única equipe esportiva que está na elite daquele esporte no Brasil hoje. Mas falta enxergar, a gente parar de olhar para trás, olhar a Giovani, olhar o próprio André Nascimento, o Canha, que veio jogar o posto titular de Montes Claros, que poderia estar jogando por aqui, se aqui tivesse um incentivo maior da própria cidade, não por parte da torcida, mas por parte mesmo de levantar verba para esse time ser mantido. Porque enquanto antes a gente não tinha ginásio, nada, e agora a gente tem bastante coisa, mas o time falta incentivo. Tá aí, tá dado esse recado do Brasileiro, praticamente um testemunial. Tá, quase. Se fosse no Orkut, mandava depoimento. Mandava. Seguinte, chateado. vamos mostrar agora o gol do Barcelona que eu prometi, esse pênalti que deu o que falar no final de semana. O Messi rolou a bola, vamos ver, o Suárez foi lá e mandou para dentro. E ficou aquela dúvida, vale? Pode isso? Não pode isso? E a resposta é pode. O que acontece? O jogador ele tem que rolar a bola para frente, conta como se ele tivesse perdido o pênalti e o outro jogador vai lá e pode chutar. Um exemplo bem para ilustrar isso é o seguinte, o cara chutou a bola, bateu na trave, a trave é neutra. O jogador do próprio time vai poder ir lá e mandar para dentro. Basicamente, eu raciocinei dessa forma o mesmo princípio, mas surpreende, né, ver isso aí? Surpreende, com toda certeza. Principalmente depois das reclamações do Neymar, que não era para o Suárez ter feito gol, era para ele. Pelo lance dá para ver direitinho que o Suárez invade a grande área,
pênalti foi irregular nesse sentido, ele invadiu bem antes do Messi alcançar a bola, mas acho que a genialidade do Barcelona está em lances como esse. Tá certo. Pessoal, nosso tempo acabou. Brasileiro, eu agradecer a sua presença mais uma vez. Eu só gosto de falar assim, eu vim ano passado no final do Campeonato Carioca, o Vasco foi campeão. E tô vindo agora de novo para falar de mais uma vitória em cima do Flamengo. Então o Lucas Girardi é um menino que dá muita sorte. É um menino que dá muita sorte pro time do Vasco. Você é campeão esse ano de novo. Precisando. Na Copa do Brasil ninguém me chamou, não. Pessoal, então a gente fica por aqui. Vocês acompanham agora o Alterosa e Alerta com o Valmir Rodrigues. A gente volta na quinta-feira. Tchau. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000.